Oi, pessoal! O meu convidado é o escritor Francisco Azevedo. Francisco é dramaturgo, roteirista, poeta, ex-diplomata e romancista. Dono de um texto sensível, lírico e que pega o leitor pela emoção, Francisco começou a se dedicar à arte literária em 1967, quando venceu o concurso promovido pela Organização dos Estados Americanos. A estreia dele como romancista foi em 2008, com o fenômeno editorial O Arroz de Palma, livro com mais de 100 mil exemplares vendidos e traduzido para 13 idiomas. Vamos conhecer um pouco a carreira na literatura do Francisco a partir de agora. Francisco, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme, pela entrevista. Eu quem agradeço, Francisco. Eu já quero começar, Francisco, perguntando para o senhor o que é escrever literatura. Olha, para mim é um ato de libertação. Colocar no papel todas as minhas aflições, todos os meus sonhos, tudo que eu penso sobre a vida, sobre os conflitos do ser humano, principalmente direcionando para a família, que eu acho que é onde tudo começa. Eu quero chegar nesse assunto em família daqui a pouco, porque o senhor tem uma saga de 4 livros que tem a família como tema central. Mas antes, o senhor falou que a literatura serve para falar da vida, para falar sobre as expectativas na vida. Ficção é para entreter ou ela pode deixar alguma lição para o leitor? Olha, eu acho que há espaço para todo tipo de literatura, como há espaço para todo tipo de filme ou de peças de teatro. Então, a literatura que entretém, a literatura que, além de entreter, deixa alguma mensagem, a literatura engajada politicamente, enfim, eu acho que há espaço para tudo na literatura. A literatura é um lugar onde o escritor, o autor, põe para fora todas as suas aflições, todos os seus pensamentos, ideias, tudo que ele pretende para deixar para a humanidade de alguma forma. Quando o senhor escreve os personagens dos seus livros, ao chegar ao epílogo de cada história, o senhor aprende com os próprios personagens? Olha, é o seguinte, a gente aprende, né, com o próprio processo. O meu processo literário é um processo que dá muita liberdade aos personagens, porque eu não tenho nenhum roteiro pré-estabelecido. Capítulo puxa capítulo e a história vai se desenvolvendo por ela mesma. Então, por um lado, é meio aflitivo, para mim, esse não saber o que vai acontecer. Por outro lado, é ótimo, porque é como se eu fosse o primeiro leitor, ouvinte das histórias que vão me sendo sopradas por esses seres que habitam o meu inconsciente, outros planos. Eu não quero entrar nesse pormenor. Mas, sim, eu aprendo muito com os personagens, principalmente pela liberdade que eles têm no meu ato de criar. E personagens são marionetes nas mãos do escritor? Ou existe cumplicidade e afeto com eles? Ou podemos unir os dois? Eu não acho que sejam marionetes, não. Eu estou escrevendo um diálogo, por exemplo, né? Eu não penso, agora ele vai dizer isso, agora o outro vai dizer aquilo. O diálogo nasce espontaneamente, quer dizer, então eu vejo que os personagens não são marionetes, eles têm a própria fala, entende? Eles têm autoridade para falar o que eles sentem e o que eles pretendem falar. Eu vou dar um exemplo. No meu romance, no meu terceiro romance das sagas familiares, Os Novos Moradores,
tem um capítulo em que a mãe descobre que o filho adolescente, de 16, 17 anos, está tendo uma relação sexual com a vizinha, que é uma cantora já de seus 40 e muitos anos. E quando ela sabe, ela fica, o diálogo em que ela descobre que o filho está tendo essa relação, ela fica completamente enlouquecida. Tem uma reação que depois de eu relendo, eu falei, não, pera lá, essa senhora mora na Gávea, num dos bairros mais aquinhoados do Rio de Janeiro, tem instrução, o filho é um adolescente, 16, 17 anos, livre, a vizinha é uma mulher livre também, não faz sentido ela ter essa reação que ela está tendo. Tentei mudar de todo jeito o diálogo. Tentei que ela tivesse uma reação mais amena. Não consegui. Aí eu falei, bom, vou para diante e depois eu volto a esse capítulo para consertar isso. Fui caminhando com a história nesse método que eu te falei, sem roteiro, capítulo puxa capítulo. Só uns 10 capítulos depois que eu fui entender por que ela teve aquela reação lá antes. Entende? Não foi nada pelo fato do filho ter a relação com a vizinha. É porque a vizinha sabia de um segredo dela que ninguém conhecia. Então, a reação dela era de medo, de que pela relação de intimidade da vizinha com o filho, a vizinha fosse contar e abrir esse segredo dela, o que não acontece. Então, Guilherme, para você ver a liberdade que os personagens têm, quer dizer, eles têm voz, eles é que determinam o que querem falar. E por mais que você queira modificar, a vontade deles normalmente se impõe. E o fato de o senhor ser dramaturgo, roteirista, é um facilitador para fazer literatura? Sim, pelo seguinte, porque como roteirista cinematográfico, e principalmente como dramaturgo, né, você tem que ter muita disciplina. Então, numa peça de teatro, por mais que você tenha um tema para que você queira desenvolver, né, por exemplo, uma relação a três, um triângulo amoroso, né, você tem que pensar em elenco, em custos de produção, né, então há inúmeros fatores que te inibem a criação e que te obrigam a ter disciplina. Para ser mais específico, no Arroz de Palma. Eu, quando comecei a escrever o Arroz de Palma, foi por encomenda do falecido ator Rodolfo Bottino, que cozinhava. Ele tinha até um programa de televisão, de culinária, era muito meu amigo. Ele disse, Chico, eu estou querendo uma peça de teatro que eu possa cozinhar um arroz no final para a plateia. Mas tem que fazer no amor, porque eu não tenho dinheiro. Claro, no teatro é sempre assim. E aí eu fiz a peça, você imagina, só para 2 gerações, no romance são 5 gerações. E assim mesmo, com 2 gerações, a atriz Jacqueline Laurence, que é diretora, ela queria ser diretora da peça, inclusive, ela disse, Chico, o Rodolfo enlouqueceu. Essa peça tem não sei quantas trocas de figurinos e cenários, é uma peça para, no mínimo, 2 milhões de reais. Ele não vai conseguir montar isso nunca. E a peça ficou engavetada. Né? Só depois que a história era minha, eu decidi transformar num romance. E você veja as limitações do teatro. Né? Então, no teatro, seria praticamente uma superprodução levar ao palco 2 gerações da história. E no romance, você tem 5 gerações e que eu fiz com a maior facilidade, porque o que você pensa é só passar para o papel. Né? No romance de chove, está chovendo muito, uma tempestade. Pronto,
escreveu isso, o leitor vê a tempestade. No teatro, se você bota na peça chove, tempestade, coitado do diretor e do produtor que terão que pensar como que vão produzir essa tempestade. Então ajudou, sim, nesse sentido, o teatro e o cinema me ajudaram muito, porque me deram, sobretudo, disciplina, né? E o romance me deu total liberdade para criar. O senhor falou em Arroz de Palma, eu vou trazer uma pergunta do livro. Eu li, nas pesquisas que eu fiz para conversar com o senhor, que o Arroz de Palma seria adaptado para a telenovela das 18 horas na TV Globo. O que aconteceu com o projeto? Foi cancelado? Foi adiado? O senhor pode falar alguma coisa? Eu já posso dizer que foi cancelado pelo seguinte, porque a Globo me comprou os direitos em 2016, né? Me pagou muito bem, de acordo com o contrato, e por esse contrato ela teria os direitos por 6 anos. E, enfim, isso em 16. O contrato vai expirar agora em 26 de setembro próximo, não é? Aí, se ela não puser ao ar até essa data, ela perde os direitos. Se quiser, vai ter que comprar de novo, não é? Então, o que aconteceu? Veio, logo depois, o processo já se iniciava, veio a pandemia. Suspenderam todas as produções e começaram a passar reprises. Aí, depois que acabou a pandemia, o Bruno Luperi, que se tornou muito meu amigo, autor da novela Pantanal, quer dizer, a novela é do avô dele, do Benedito Rui Barbosa. Então, ele já tem até uma entrevista grande que ele deu para o jornal O Globo, que ele já tinha 40 capítulos escritos do Arroz de Palma, quando ele foi chamado para adaptar a novela Pantanal do avô para o horário das 9 horas. E é claro que ele foi, o Arroz de Palma foi protelado, o Pantanal passou à frente. E, enfim, nos tornamos amigos. Ele disse: olha, Chico, não vou sossegar enquanto não levar essa novela para o ar, mas eu acho muito difícil, porque vencendo os direitos agora dia 26, acho que dificilmente a Globo comprará para renovar, entende? Vamos ver, mas no momento não há perspectiva de ir ao ar. Ô Francisco, o que é um personagem bem construído? Não tem isso de construir um personagem. Eu não construo um personagem. Já vi autor que cada autor tem o seu processo. Então tem autores que antes de começar a história fazem toda a genealogia do personagem, com quem ele é casado, personalidade, o que estudou, formação. Tudo bem, é um método. Mas o meu método é não ter método nenhum. O personagem vai se construindo por ele mesmo. A personalidade, isso me encanta de uma maneira, Guilherme, fantástica, porque eu vou conhecendo o personagem aos poucos, né? O personagem vai se revelando para mim no correr da história, entende? Ele vai se construindo por ele mesmo. E é no desenvolver do enredo é que eu vou conhecendo esse personagem, conhecendo a personalidade, entende? Os medos, os anseios, quem ele vai encontrar. De repente há uma surpresa, ele encontra alguém, entende? Que eu não esperava, e a partir desse encontro tudo se modifica. Então, para mim, essa resposta fica complicada, porque eu não construo o personagem. Eu diria a você que um personagem bem construído é aquele que vai se posicionando com firmeza no decorrer da história. Então, já que o senhor não constrói personagens, o senhor é um observador do cotidiano para abastecer as suas criações? Com certeza, aí sim.
Você foi no ponto, entende? Então, quer dizer, eu na rua, eu observo detalhes nas reuniões familiares, nas reuniões de amigos. Há 2 semanas atrás, eu fui para uma reunião, para um happy hour com ex-colegas do corpo diplomático, porque eu fui diplomata, e eram colegas que eu não via 30, alguns 40 anos, éramos colegas jovens de turma, né? E depois, olha, você não faz ideia o material que eu colhi naquela reunião, entende? Cada conversa, cada diálogo, cada gestual, né? Então, todo o cenário da recepção. Então, isso sim me dá muitos elementos para criatividade. O senhor também escreveu filmes e peças de teatro. Podemos dizer que o gênero literário tem deixado o senhor mais à vontade, com mais prazer em escrever literatura? Assim, em todos os sentidos, quer dizer, eu me sinto muito confortável no romance, porque é algo que só depende de mim, né? Por exemplo, houve peças de teatro que eu escrevi, Um e Carne, que foi com a Lília Cabral e a Denise Del Vecchio, né? Mesmo eu dirigindo, né? O próprio ator traz a contribuição dele. Se é um outro diretor dirigindo, aí já vem a interpretação do diretor e a interpretação do ator. Então, quando a peça vai para o palco e estreia, já há ali várias interpretações que vão acabar com a interpretação última da plateia, do público, né? Então, eu diria que, como escritor, eu não tenho intermediários, sai direto de mim para a interpretação do leitor, né? Então, eu também me sinto mais à vontade, porque até em temas transgressores, né? Nas minhas peças de teatro, eu tenho, por exemplo, tive uma peça que é um triângulo amoroso que dá certo. Foi escrito em 1997, não se falava em poliamor, não se falava em nada disso. Então, pronto, fala. Pegando um gancho que o senhor falou em transgressão, e escrever assuntos espinhosos não assusta o público, seja no teatro ou o público leitor? Depende da maneira como você diz. Eu tive muita influência do autor francês, do escritor André Gide, que no início do século XX, né, ele já falava de homossexualidade com muita liberdade, entende? E o que acontece, e o que ele dizia, e que me marcou muito, ele dizia: na literatura e na vida podemos dizer qualquer coisa, tudo depende da maneira como se diz. Então, eu acho que é isso. No próprio Arroz de Palma, eu achava que o Arroz de Palma ia desagradar a todo mundo, porque quem é chegado a uma linguagem lírica e poética ia se chocar com alguns temas que eu abordo no livro, a homossexualidade do Nuno e, principalmente, o fato do Antônio trair a mulher com a cunhada, não é? E aí eu achava que as pessoas que estariam mais abertas a esse tipo de abordagem familiar se entediariam com a linguagem lírica. E acontece que aconteceu justamente o contrário, entende? Então, eu tenho um amigo da minha mulher que disse: Edivane, aquela passagem do Antônio com a Amália, com a cunhada, eu achei, aquilo me incomodou terrivelmente, mas o Chico diz aquilo de uma forma tão poética, com tantos argumentos sensíveis, que a gente acaba achando normal e aceitando aquela relação extra, né? Então, tudo depende da maneira que você diz, né? O senhor acredita que essa maneira poética, essa maneira lírica que o senhor contou, o Arroz de Palma, foi um dos motivos de o livro ter caído no gosto popular?
Eu acho que sim, Guilherme, eu acho que sim, porque o livro é impressionante. Eu nunca vi a capilaridade do Arroz de Palma impressiona. E quando eu falo em capilaridade, é em tudo, quer dizer, no Brasil inteiro, né? Eu tenho um clube de leitura em Fortaleza que me mandou, foram para o interior do Ceará, numa cidadezinha, tinha uma pensão familiar servindo o almoço e o cardápio estava lá, família é prato difícil de preparar, né? Então, numa cidadezinha interior do Ceará, Rio Grande do Sul, todos os estados, todos, sem exceção, e não só nas capitais, mas nas cidades do interior, todas as faixas etárias, jovens até pessoas idosas, né, de mais de 80, 90 anos. Então, tive um leitor que me escreveu dizendo: minha mãe estava tristíssima porque aos 90 anos não conseguia mais ler. Ela achava, parava na terceira página, quarta, e dizia: meu filho, eu estou muito idosa, não consigo mais ler. Leu o Arroz de Palma inteiro, criou ânimo e conhece a minha obra inteira e criou fôlego para outros livros de autores nacionais. Então, isso me deixa muito satisfeito. Desde todas as classes sociais, desde presidente da República, juízes da Suprema Corte, acadêmicos, até faxineiros, porteiros, e até eu tenho uma foto que me emocionou muito, foi um livreiro da Travessa daqui do Rio de Janeiro que tirou para me mandar, um morador de rua, debaixo de um viaduto em Madureira, lendo o Arroz de Palma. Então, vai de juiz da Suprema Corte a morador de rua. Então, a mim, realmente, isso me deixa muito, muito impressionado e satisfeito, né? Francisco, o Arroz de Palma, Doce Gabito, Os Novos Moradores e A Roupa do Corpo é uma tetralogia de sagas familiares que o senhor escreveu. Por que o tema família lhe interessa tanto? Porque eu acho que ali, na família, que estão os principais problemas e conflitos da humanidade. Ciúme, inveja, questionamento de autoridade, né? Então, os primeiros limites estão ali, né? Você aprende a conviver com o outro dentro da família, e conviver com o outro que você não escolhe, porque o seu amigo você escolhe, o seu parceiro ou a sua parceira você escolhe, pode depois resultar em conflito, o casamento acabar, a amizade acabar, mas normalmente já há uma seleção. Na família não, você não escolhe o seu pai, você não escolhe sua mãe, você não escolhe os seus irmãos, né? Então, o fato de ter que dividir a comida, a roupa, o espaço, né, as afinidades que se criam dentro da própria família, né? Então, são conflitos milenários que vêm lá dos gregos e antes, né? Então, eu acho que a família é um laboratório riquíssimo, não é? E é por aí que eu crio, pela família, por isso que ela me interessa, não é? E também de observar como a família é dinâmica, não é? Então, como ela, na década de 60, dos anos, em 1960, né, nessa década, eu tinha 18 anos, eu ouvia dizer que a família era uma instituição que estava fadada a desaparecer, uma instituição desacreditada. E hoje a família é uma das instituições mais fortes, né? E por quê? Porque ela soube se adaptar, né? Aquela família dos anos 60 realmente acabou, né? Então você vê que antigamente, quando eu era jovem, uma separação, um desquite, nem havia divórcio, um desquite era o fim do mundo dentro de uma família, uma mulher desquitada. Depois já veio o divórcio, mesmo assim era muito mal visto. As famílias brigavam, os filhos não se falavam. Hoje, quantos exemplos eu tenho de famílias separadas e que se dão muito bem, né, as novas famílias. Há muito mais aceitação para as relações homoafetivas, para as relações interraciais, interreligiosas, né? Então, eu acho que a família hoje é muito mais aberta, muito mais... Por mais que você veja
um nicho ou outro de conservadorismo extremo ou de intolerância, mas isso é muito pouco. Quer dizer, hoje o que eu vejo é uma abertura muito saudável para o novo, entende? Para novas formas de viver, de amar. E, principalmente, para concluir, família, no meu ponto de vista, e que eu sempre, em todos os meus romances eu mostro e provo, é que família é quem cuida, é quem ampara, é quem acolhe. Não é, o sangue, às vezes, até atrapalha. Entende? É isso. Ô Francisco, em A Roupa do Corpo foi um livro lançado em plena 2020. pandemia. Exatamente, estávamos no auge da pandemia. Foi difícil para o senhor inserir o contexto da pandemia na história? Eu comecei a escrever o livro para você ver o meu processo. Foi bom você perguntar, porque aí você vê o meu processo de criação. Eu comecei a escrever o romance antes da pandemia, entende? Final de 18, início de 19, fui reescrevendo. Quando eu fui em dezembro de 2019 e janeiro de 20, a coisa foi ganhando proporções incríveis, inesperadas. E em fevereiro, eu já estava terminando a história, falei, meu Deus do céu, eu vou ter que falar sobre a pandemia, eu vou ter que entrar na pandemia. E foi belíssimo, né? Porque pode parecer que é mágica, eu só fui saber do final da Roupa do Corpo no último capítulo. O único elemento de juízo que eu tinha ao escrever o livro é que o personagem principal, o João Fiapo, a grande transformação da vida dele vinha pela roupa. A roupa é que acarretaria a mudança de pensamento dele. O que eu pensei? Como ele se dedica a teatro, ele vai se dedicando a teatro, primeiro eu pensei que seriam os figurinos das peças que ele iria fazer. De repente ele ia fazer uma peça com figurino. Isso é o que eu imaginava. E que aí esse figurino ia ter um impacto grande na vida dele. Nada. Não aconteceu nada porque ele não era ator, ele era autor. Eu falei, meu Deus, então o que será isso? Fui sem saber. E agora posso dar um spoiler aí para quem não leu ainda. No último capítulo é que eu vi que a roupa transformadora dele foi quando ele decide ir para o hospital cuidar das pessoas. Ele vai ser voluntário no hospital. Hein? Ele é voluntário no hospital, no fim do livro. Exatamente. Então ele descobre que o figurino que muda de fato a vida dele, que faz ele ter consciência do próximo e do sentido da vida, é aquela coisa de plástico ordinário, aquela máscara ordinária, aquelas luvas que ele usa para cuidar das pessoas, entende? Então eu posso dizer, Francisco, que esse final do Fiapo, cuidar do outro e se doar ao outro, é a mensagem, é a grande mensagem que o senhor deixa para o seu leitor? Em todos os romances, em todas as minhas peças, em tudo que eu faço, a mensagem é essa. Eu acho que é o sentido da vida. A Gabriela Mistral, a prêmio Nobel chilena, né, a poeta maravilhosa que ganhou o prêmio Nobel de Literatura, ela e o Neruda, os dois chilenos que já ganharam o prêmio Nobel, você sabe. Ela tem uma frase que, para mim, tem muito a ver com isso, para cuidar, e que eu sinto aquela invejinha boa. Eu falei, que pena que não fui eu que disse isso, né? Ela disse assim, fui à procura de Deus, não encontrei ninguém. Fui à procura de mim mesma, não encontrei ninguém. Fui à procura do meu próximo e nos encontramos os três.
Eu acho isso maravilhoso, entende? Eu acho isso de uma sabedoria, de uma vivência. Então, a partir daí, esse é o caminho que eu tento seguir. Eu acho que se você for à procura só de Deus, você não vai encontrar ninguém. Se você for à procura de você mesmo, você não vai encontrar ninguém. Se você for à procura do outro, realmente você vai encontrar todo mundo juntinho. Então, a mensagem é essa. E o senhor falou em um feliz encontro. Eu tive um feliz encontro com o senhor nesta entrevista e eu quero muito agradecer a sua presença, a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado seus compromissos e ter falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Obrigado a você, Guilherme. Obrigado a essa cidade querida que é Juiz de Fora, onde eu passava parte da minha infância, e obrigado ao estado de Minas, que é o estado que mais compra os meus livros. Então, Minas está de parabéns, e eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar e conversar com você. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco, e a você aí de casa que assistiu esta conversa, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!